Saudações, meu nome é Rodrigo Malheiros, aqui é o Cinema com Literatura e vamos para a segunda parte de The Batman. Agora, pensando na narrativa propriamente dita, no início da narrativa fica muito claro para a gente que existe ali uma frase que vai ecoar sobre todo o filme, que é "Eu sou a vingança". Então o Batman deixa muito claro logo de cara quando perguntam quem ele é, e ele diz "Eu sou a vingança". Eu sou a vingança. Essa frase ela vai ecoar durante todo o filme e ela vai ganhar contornos de significado. E o Batman, ao investigar uma série de crimes orquestrados pelo Charada, ele vai começar a perceber que a Gotham City que ele conhece não é a Gotham City de verdade. Então, cada vez mais que ele investiga, mais ele consegue entender os porões de Gotham. Aquilo que está escondido na história, nas gavetas da história de Gotham City. E ao entendê-la, ele também entende a sua família, né? Ele entende a sua família e ele entende qual é de fato a sua função ali em Gotham City. Então, ao investigar a série de crimes, ele também acaba tendo que investigar o seu passado de Thomas Wayne, seu pai, e ao investigar o seu passado, ele começa a compreender melhor o presente e começa a compreender melhor a Gotham que ele vive. Então, isso é um dado muito importante na narrativa, porque nos filmes de investigação, isso é muito comum, é uma característica dos filmes de detetive, eu tenho uma linha que vai guiar todo o enredo, que é essa investigação e o encadeamento das ações até chegar ao clímax, ao desfecho. Eu tenho outra linha que é uma concomitante à investigação. Ao investigar um caso, eu também acabo investigando a mim mesmo. Eu começo a perceber algumas nuances no meu comportamento, na minha história, que eu ainda não tinha prestado atenção. Então é como se eu, ao investigar um crime, também conseguisse olhar para dentro de mim e buscar algumas informações que faltam para fechar algumas lacunas da minha vida. Isso acontece com o Batman. Ele, ao investigar os crimes, ele investiga o seu passado, ele compreende melhor quem é Thomas Wayne, e essas perguntas que surgem na cabeça dele sobre o passado de sua família, elas são reveladas a partir da interação dos atores. A primeira personagem que mostra para ele que a Gotham City que ele conhece não é a Gotham de verdade é a própria Selina Kyle, a Mulher Gato, que é fundamental dentro da narrativa porque ela trabalha com o Batman sempre tentando criar essa ideia de, olha, você precisa ver esse submundo que se esconde aos nossos pés. Eu conheço isso. Eu conheço e eu já sofri com isso. Então, a química entre os dois funciona muito bem e ela começa a abrir os olhos do Batman nesse sentido. A Selina Kyle, ela é uma personagem claramente influenciada pelos quadrinhos do Batman no 1. O Alfred também, em algum momento, ele vai revelar a partir da narrativa alguma história do passado de Bruce Wayne referente a Thomas Wayne, seu pai. Falcone também vai falar sobre esse momento do passado dele. Então, os personagens eles não estão ali gratuitamente, eles começam a contribuir para avolumar a narrativa e nos revelar algumas questões, porque ao mesmo tempo que o Batman investiga os crimes e a gente vai também compreendendo a arquitetura do Charada, a gente também vai investigando a própria vida do Batman, porque a gente quer saber quem é esse Batman. Então existe aí um movimento duplo, né? E o Pinguim, que está na história, que é interpretado por Colin Farrell, que está simplesmente perfeito, incrível e irreconhecível, né? Colin Farrell no papel do Pinguim. Ele começa como gangster, ele tem uma jornada a seguir. Ele é uma espécie de capanga do Falcone, ele está abaixo na hierarquia da criminalidade, só que ele vai aproveitando as lacunas. Então o Pinguim é um personagem fundamental para que o enredo ande também. Ele aproveita esses momentos que o espaço de poder no crime organizado ele acaba apresentando e ele vai crescendo durante a narrativa. Claramente o arco dramático do Pinguim, né, a sua jornada, acaba sendo extremamente importante para uma possível continuação ou
outras histórias em outras mídias, como a gente já sabe, a série do Pinguim. No início, o Batman diz que não pode estar em todo lugar, mas que ele pode criar essa sensação de medo para que a criminalidade perceba que cada sombra da cidade de Gotham pode habitar o Batman ali e pegá-lo. Então, quando há o bate-sinal, que é a única luz que existe na noite de Gotham, praticamente, a criminalidade começa a sentir medo. O problema é que o Batman inicial, esse Batman ano 2, esse Batman ainda imaturo e extremamente violento, ele não consegue passar essa sensação de medo para a criminalidade apenas, para o cidadão de bem também. Inclusive, uma das primeiras cenas é um cidadão de bem dizendo, por favor, não me bate. Então, ele ainda causa essa impressão para todos e não apenas para os criminosos. Uma pergunta que ecoa para mim durante o filme, quando eu estava assistindo, é: Bruce Wayne, toda hora ele tá tentando entender qual é a função do Batman em Gotham. Então, qual é o Batman de que Gotham precisa? Essa é uma pergunta que ela fica ecoando durante o filme. Quando ele diz e declara que é a vingança, é um Batman vingativo, é um Batman virulento, é um Batman agressivo. E esse Batman, ele começa a perceber que não é bem isso o que Gotham City precisa. A gente tem o desenrolar de toda a trama. É importante frisar que o Charada é um personagem que, diferente de um vilão mais dualista, né, entre o herói e o vilão, o Charada está executando pessoas que são um mal extremamente grave para Gotham City. Então, na verdade, a série de assassinatos do Charada são para pessoas que são criminosos. Então ele está prendendo, ele está acabando com os bandidos que as pessoas não conseguem pegar. O Charada, ele tem dentro dele a percepção de que ele está sendo um herói, na verdade. Está sendo um herói. Então, qual é a grande distinção entre o Batman, que também está lutando pela justiça, e o Charada, que está fazendo justiça com as próprias mãos? Ele é fruto da Gotham City, ele é um órfão. Ele viu de perto o que a corrupção pode causar. Então, o que seria o limite disso? O filme tenta trabalhar nessa perspectiva também, na relação entre Batman e Charada, esses limites entre o fazer o bem a todo custo, fazer o bem precisa de alguns limites para que a gente não possa cair no descomedimento, na desmesura, seria essa falha trágica, né? E aí arruinar a nossa vida. O Batman, ele está sempre tentando descobrir esse limite. E ele consegue. É uma cena que a Mulher Gato pensa em executar o seu grande algoz. O Batman diz, não faça isso. Você já carrega dores demais. Você já carrega traumas demais. Então não queira mais uma para sua vida. Ele começa a compreender como funciona a dinâmica em Gotham City. No final do filme, a gente tem um Batman bem reflexivo quanto a isso. Tem duas cenas antes de chegar ao desfecho que são extremamente importantes para o filme e bonitas de se ver. A primeira é a perseguição com o Batmóvel contra o Pinguim. É uma cena digna de Operação França, uma cena lindíssima. O Batmóvel, de fato, ele é muito bem utilizado. É uma cena que faz parte da ação, mas ela também funciona muito bem como componente da investigação. Então, nesse momento a gente tem aí a apresentação do Batmóvel, é uma cena à parte, esplendorosa, como eu já disse, ela tem um diálogo aberto aí com a história do cinema. Logo após isso, tem uma cena em que o Batman está lutando e ele acaba correndo perigo de morte, porque ele se fere, é um Batman que vai de peito aberto para a luta, então ele corre esses perigos e ele vê a Selina Kyle, a Mulher Gato, sofrendo. Então ele, como eu já disse, a armadura dele é toda funcional, ela responde a todo momento a batalha que ele trava. Ele pega uma espécie de adrenalina, injeta nele e ele tem uma sobrevida e vai para cima do vilão, do agressor, e começa a bater desesperadamente no agressor até que Gordon chegue e diga, olha, para,
calma aí, e tira ele de perto, porque ele não ia conseguir se conter. Então é uma cena que tem a Mulher Gato, o Gordon, que tem os vilões, os criminosos agindo, tem o Batman, é uma cena bem completa nesse sentido. E aí, quando o Gordon tira a máscara do criminoso e pergunta quem ele é, a resposta dele é: eu sou a vingança. Nesse momento, o Batman para e é como se ligasse uma chave, uma ignição na mente dele, para que ele reflita sobre a frase inicial, é a frase que ele fala: eu sou a vingança. Ora, é a frase que o Charada também assimila como uma frase para que ele continue a sua vida. Então, de que maneira essa frase vai repercutir no Batman nesse momento? A Gotham City não precisa de um Batman vingativo. De que Batman a Gotham City precisa? Não é o Batman vingativo. Nesse momento ele para pensar. A Gotham City precisa de esperança. Um Batman que conduza a cidade a ter esperança, que crie esse sentimento e nutre esse sentimento dentro da cidade. Nesse momento tem um cabo de eletricidade que está solto, e a todo momento ele pode cair na água e pode eletrocutar muita gente. O Batman prefere cortar o cabo e cair. Ele cai. Nesse momento, simbolicamente parece um batismo. Nasce ali um novo Batman, não o Batman que é a vingança, mas o Batman que vai trazer a esperança a Gotham. Ele cai na água, ele mergulha, e quando ele volta e acende um rojão. Esse rojão é a única luz que tem naquele lugar. E ele vai à frente com o rojão iluminando a saída, e todos os sobreviventes da tragédia vão atrás dele. Então agora ele é a luz, ele está trazendo esperança. Existe claramente ali na cena um simbolismo de batismo, né? Nasce ali um novo Batman, um Batman que não é mais a vingança, mas um Batman que vai trazer esperança ao povo. Então a narrativa ela é toda costurada a partir desses dois momentos, né? O Batman vingativo e o Batman que entende o que ele precisa ser para Gotham City. Então é importante ver essa dualidade, como ela vai se construindo na narrativa e como progressivamente, minuto a minuto, o Batman percebe, a partir da investigação dos crimes, da investigação do seu passado, o que ele precisa ser. E, de fato, qual é o legado que ele pode deixar à cidade. Então isso é muito bem trabalhado no filme, é muito bem desenvolvido durante toda a narrativa. Passo a passo a gente consegue compreender com clareza essa noção, essa transformação de percepção do que ele mesmo é. E a história ela não deixa brechas para questionamentos desse sentido. Então, esse filme de Matt Reeves é um filmaço, é um Batman detetive, é um Batman investigador, é um Batman que toma a cena e não deixa se ofuscar por nenhum personagem. Todos os personagens que estão na trama, eles funcionam bem para a narrativa. E, dito isso, eu só posso acrescentar que assistam, vão ao cinema, assistam The Batman de Matt Reeves, é um filmaço. E dei meu recado, até o próximo vídeo e tchau, galera.